Você já passou por um momento difícil em que sentiu que não tinha o suficiente? Pouco dinheiro, pouca força, pouca fé? Hoje o Evangelho nos ensina que, quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, Ele faz milagres acontecerem. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: De onde alguém poderia saciar de pão esses? Aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Então Jesus mandou a multidão sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos, com pedaços que sobraram. Eram umas 4.000 pessoas. Jesus os despediu. Entrou logo na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que esse evangelho nos ensina? Jesus olhou para aquela multidão faminta e teve compaixão. Ele sabia que muitos estavam cansados, desanimados, precisando de alimento não só para o corpo, mas também para a alma. Os discípulos, por outro lado, olharam para a situação e viram um problema. De onde podemos tirar comida para tanta gente? Talvez naquele momento tenha passado pela cabeça deles a sensação de impotência. Era um deserto, não havia mercados, nem meios para alimentar aquelas 4.000 pessoas. Mas Jesus não perguntou o que eles não tinham. Ele perguntou o que eles tinham. E eles responderam: 7 pães. Assim, 7 pães para alimentar uma multidão. Aos olhos humanos isso era insignificante. Mas Jesus tomou aqueles pães, deu graças, partiu e multiplicou. No final, não apenas todos se alimentaram, mas ainda sobraram 7 cestos cheios. Quantas vezes agimos como os discípulos? Diante das dificuldades, olhamos para nossas limitações e pensamos: não tenho forças, não tenho dinheiro suficiente, não sou bom o bastante. Mas Jesus nos ensina que o segredo não está na quantidade, mas em onde colocamos o pouco que temos. Se colocarmos em suas mãos, Ele transforma e multiplica. Seja qual for sua dificuldade hoje, pergunte-se: o que eu posso oferecer a Deus? Seu tempo, sua oração, sua gratidão, seu esforço. Mesmo que pareça pouco, entregue a Ele com fé. Imagine aquela multidão sentindo a fome e, de repente, sendo saciada por um milagre. Da mesma forma, Deus vê suas dores, suas necessidades e tem compaixão de você. Ele quer alimentar sua alma e multiplicar suas bênçãos. Hoje Deus te pergunta: o que você tem para me oferecer?